Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Vamos continuar o nosso curso? Tá ok? Então pessoal, é o seguinte, no slide que eu discuti com vocês na aula passada, falando sobre dilatação térmica, a gente então discutiu a dilatação térmica, a dilatação térmica linear, a dilatação térmica superficial, dilatação térmica linear superficial, e também a dilatação térmica volumétrica, ok? Dilatação térmica depende da variação de temperatura final menos temperatura inicial. Senão não tem dilatação térmica, tá ok? Aí o Christian colocou o seguinte para vocês: dividir a dilatação térmica nos materiais sólidos, líquidos e gasosos, mas nós vamos dividir a dilatação térmica em três partes na dilatação térmica de um sólido. A dilatação térmica de um gás, de um líquido, é a dilatação térmica volumétrica. Expansão e contração de um líquido ou de um gás. Agora, a dilatação térmica no material sólido, dilatação térmica nos sólidos. Dilatação térmica nos sólidos. A dilatação térmica nos sólidos, ela então é dividida em três partes. A dilatação térmica linear, em uma dimensão. A dilatação térmica superficial, 2D. E a dilatação térmica volumétrica, 3D. Ok? E vou colocar as equações aqui, que você também já viu comigo. A linear, em uma dimensão, que a dilatação térmica é no comprimento, dilatação térmica, ou expansão ou compressão do material, ele pode expandir ou comprimir no comprimento, depende do alfa, do coeficiente de dilatação térmica linear do material. Então, como eu estou falando do material sólido, do chumbo, do cobre, do estanho, do alumínio, cada um tem o seu alfa, coeficiente de dilatação térmica linear. Eu preciso do comprimento inicial. Legal, comprimento inicial. Eu pego uma trena, eu pego uma régua e meço a minha referência. A minha referência é o comprimento inicial. E está relacionada à variação de temperatura. Essa é a dilatação térmica linear. Então, para eu calcular a dilatação, a expansão térmica do material, a expansão ou compressão térmica do material, eu preciso saber quem é o material, eu preciso saber o comprimento inicial, eu preciso saber a variação de temperatura. Sabendo isso, eu consigo calcular a dilatação térmica linear. Em 2D. Em 2D, agora é área, é superfície. E a dilatação térmica superficial, que é o ΔA, agora é a área. É um quadrado, um retângulo, um disco, né? Um triângulo. Então, eu preciso saber da geometria. Essa aula vai querer discutir isso com vocês. Geometria. Eu vou fazer um parênteses sobre geometria. Mas ela depende do coeficiente de dilatação térmica superficial, que agora é do alumínio, do cobre, do chumbo, do tungstênio, em duas dimensões. Vai depender da área inicial. Então, você precisa conhecer a área inicial. Se ele não fala para você a área inicial, você precisa conhecer. E às vezes ele te dá só as dimensões da área inicial. Se é um quadrado, ele te dá o lado e te dá o lado. Como é que calcula a área de um quadrado? Uma área da superfície de um quadrado. A vezes A ou A ao quadrado. É isso que eu vou fazer um parênteses rapidinho com vocês hoje.
sobre geometrias, tá bom? Por isso que eu comecei essa aula com vocês, fazendo um resumo geral sobre dilatação térmica, mas eu vou me concentrar mais em geometria. Se for um triângulo de altura A e essa base aqui, né, de valor A, como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Então você precisa conhecer essas equações, você precisa conhecer essas formulinhas, tá ok? Porque eu preciso identificar a geometria inicial. Geometria inicial. Mas também depende da variação de temperatura. Variação de temperatura. Legal. Então, a dilatação térmica superficial é calculada pela variação da área, que ele pode expandir ou comprimir. Um disco, né? Um disco, ou um quadrado, ou um triângulo, pode sofrer aumento ou diminuição de dimensões. O coeficiente de dilatação térmica linear. Coeficiente de dilatação térmica superficial, o beta. Área inicial, variação de temperatura. Beleza, beleza. Se você quiser já saber quem é o beta, Christian, mas não tem a tabela do coeficiente de dilatação térmica superficial. Não. Mas tem o coeficiente de dilatação térmica linear. É você pegar o coeficiente de dilatação térmica linear e multiplicar por 2. Então, esse carinha aqui, ó, é tabelado. Você multiplica por 2, você tem o coeficiente de dilatação térmica superficial do cobre, do alumínio, do tungstênio, e assim vai. E a dilatação térmica 3D? A dilatação térmica 3D, Christian, ΔV, ela pode, no volume, aí eu estou falando uma esfera, estou falando no cubo, estou falando no cilindro. O ΔV vai depender do coeficiente de dilatação térmica volumétrico, que é o gama, vai depender do volume inicial. Então, geometria de novo. Eu tenho uma esfera de raio R, uma esferinha de raio R. Como que eu calculo o volume superficial, ou o volume da esfera? O volume da esfera, desculpa, não é superficial, o volume da esfera. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Eu te dei o raio, 1 metro, 2 metros, 10 centímetros. Você eleva ao cubo, multiplica por π vezes 4, dividido por 3. Então, geometria. Você precisa conhecer a geometria. É o foco da nossa aula de hoje, geometria, tá bom? E a dilatação térmica volumétrica depende também da variação de temperatura. Analisa as 3 equações que rapidinho eu coloquei na lousa. Elas têm a mesma estrutura, elas são extremamente parecidas, só que a primeira equação, ela está em uma dimensão. A segunda equação em 2 dimensões, a terceira equação em 3 dimensões. E o gama, Cris, como é que eu calculo o gama? O gama é o coeficiente de dilatação térmica volumétrico. Mas em relação a quem? Ao linear. Então ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação térmica linear, vezes o alfa, 3 vezes o alfa. Então aqui você tem as relações diretas dos coeficientes de dilatação térmica. O mais importante é o alfa, linear, em uma dimensão. Linear, em uma dimensão. Se você multiplica por 3, você tem o coeficiente de dilatação térmica volumétrica. Se você multiplica por 2, você tem o coeficiente de dilatação térmica superficial. Ok? Então, pessoal, antes da gente fazer, né, qualquer exercício ou dar continuidade, né, nas nossas análises, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma revisão bem rapidinha sobre geometrias. Então, eu vou fazer aqui uma pequena revisão. Sobre geometria. Geometria, exatamente. Então, eu vou colocar aqui 2 dimensões. Quais são as geometrias que me interessam? As principais: quadrado,
quadrado de lado A. Outra geometria que me interessa. O retângulo. O retângulo parece um quadrado. É uma figura geométrica de 4 lados. Só que retas paralelas, né, elas têm a mesma medida. E as retas paralelas têm a mesma medida, mas elas não têm as mesmas medidas entre si. Então aqui eu tenho o valor de A nesse comprimento e o valor de B nessa altura ou nessa largura. Ok? Outra geometria que me interessa. C. Triângulo. Acabei de comentar já com vocês. Então eu tenho a altura H e eu tenho essa base A. Eu quero discutir com vocês geometria triângulo. A outra geometria que me interessa muito é o disco ou a circunferência. Circunferência. Porque você tem um disco de alumínio, você tem um disco de aço inox, você tem um disco de cobre. Então o que me interessa é essa geometria aqui, ó, de raio R. Eu estou considerando a dilatação térmica na superfície do material. Eu sei que todas essas chapas aqui, chapa quadrada, chapa retangular, chapa triangular, chapa disco, né, de alumínio, cobre, tungstênio ou qualquer outro material, elas têm uma espessura. Mas lembra que eu comentei com vocês, dilatação térmica ela é maior na dimensão maior? E aqui a espessura é milímetro. E aqui a base, a altura, né, o raio, eu estou falando em centímetros, em metros. Então essas dimensões são maiores, que você não consegue mais desprezar. E como é que calcula a área da superfície de um quadrado? A área da superfície de um quadrado é lado vezes lado, que é A ao quadrado. Como é que calcula a área da superfície de um retângulo? A área da superfície de um retângulo é lado vezes lado também, A vezes B. A área da superfície de um retângulo. Qual é a área da superfície de um triângulo? Meu amigo e minha amiga, a área da superfície de um triângulo é a metade da área da superfície de um retângulo. Ou metade da área da superfície de um quadrado. Metade. Então aqui vai ser área da superfície de um retângulo é base vezes altura dividido por 2. Se eu coloco aqui na altura, coloco um B, ia ser AB dividido por 2. Confere ou não? Entendendo? E quero fechar agora discutindo a geometria, a circunferência. Qual é a área da superfície de uma circunferência? A área da superfície de uma circunferência é πr ao quadrado. E não esqueçam que o raio é a medida do centro da figura geométrica, circunferência, até a sua extremidade. A distância entre as extremidades opostas em relação ao raio se chama diâmetro. Então, às vezes acontece de você ter como informação o diâmetro. O diâmetro que é igual a 2 vezes o raio. Então, se você quiser saber o valor do raio, pega o valor do diâmetro e divide por 2. Ok? Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula falando de geometria 2D. Geometria 2D. Agora eu vou fazer um pequeno resumo com vocês da geometria 3D. Ok?